Olá, eu sou a professora Débora Martins e hoje vou ministrar o conteúdo de Ciências do sexto ano, certo? Então, hoje vamos aprender sobre as transformações químicas e as transformações físicas, certo? Então, esse é o último tema aí do nosso segundo bimestre, né? Hoje nós encerramos o nosso segundo bimestre. Certo? Então, abram o livro de vocês aí na página 260. Acompanhem no livro de vocês, pois esse assunto aqui ele é bastante teórico, tá bom? Vamos lá. Então, abrindo aí na página 260, vocês logo observam aqui duas figurinhas, né? Um cubo de gelo, né? Dentro de um copo sendo derretido. E aqui, ó, madeira sendo queimada, certo? E, após isso, ele coloca a seguinte indagação. Após algumas horas, em qual das situações a matéria não sofrerá alteração em sua estrutura química? Certo? Qual será? Na figura A ou na figura B? No cubinho de gelo, quando a gente coloca o cubinho de gelo para derreter, ele passa do estado sólido para o estado líquido, né? O cubinho de gelo sofre o quê? O processo de fusão. A gente já estudou isso, certo? Então, o cubinho de gelo no estado líquido, quando ele derrete, ele continua sendo água. Continua sendo H2O, não muda. Só o que muda é o estado físico, certo? Já aqui, ó, na figura B, há queima de madeira, certo? Então, na queima de madeira, quando se queima a madeira, né, tem a madeira lá bonitinha. Quando se queima, ela se transforma o quê? Em carvão, não é? Em carvão, os famosos carvões vegetais, certo? Então, mudando aí toda uma estrutura, né, o rearranjo das moléculas, né, transformando aí uma substância em outra substância completamente diferente, certo? Então, o que vocês acham que em uma das duas a não sofrerá alteração em sua estrutura química? A água, né? Porque por mais que ela esteja no estado líquido ou no estado sólido, ela vai continuar sendo água, certo? Então, ó, as transformações, né, elas podem ser, ó, as transformações da matéria podem ser classificadas em físicas e químicas, certo? Quando não ocorre alteração na sua estrutura química da matéria, reações químicas, nem se formam novas substâncias, dizemos que ocorreu uma transformação física, ó, quando não há alteração na composição química, certo? E quando eu digo que há uma transformação química, eu digo que há sim alteração na composição química, certo? Então, vamos para a seguinte indagação. Baseando-se nas informações anteriores, em qual das situações ocorreu uma transformação física? A ou B? Como nós já respondemos na A, não é mesmo? Então, as mudanças de estados físicos são exemplos de transformações físicas. As mudanças de estado físico, ó, de sólido para líquido, de líquido para gasoso. Isso a gente já estudou, os três estados físicos da matéria. E aí, os fenômenos que ocorrem entre esses três estados, certo? Então, né, outros exemplos de transformações químicas, físicas, são papel sendo rasgado, vidro sendo quebrado, né, dissolução de sal na água, entre outros. Quando ocorrem reações químicas, com consequente alteração da matéria e formação de novas substâncias, dizemos que ocorre uma transformação química, né? Quando há alteração aqui, ó, na composição química, certo? A terceira indagação que ele coloca aqui, ó, em qual das situações acima houve uma transformação química? Justifique, né? Olha aqui a queima da madeira. A queima da madeira, né? A madeira está queimando, certo? Mas por que, professora? Porque no final da queima da madeira eu vou ter meu carvão e é uma substância completamente diferente da madeira aqui, ó, da madeira antes de ser queimada, certo? Então, a queima da madeira, desculpa,
É um exemplo de transformação química, pois ao final do processo a matéria inicial terá sido transformada em cinzas e gases, certo? Outros exemplos de transformações químicas são o fruto, né, amadurecido, objeto metálico enferrujado, né? Quando o objeto metálico se enferruja, ele passa por uma reação química chamada oxidação, né? Oxidação, quando uma substância sofre uma reação química, né? Lá nos reagentes reagem e produzem outras substâncias completamente diferentes, certo? Alimento sendo cozido, fotossíntese e por aí vai, certo? E aqui na página 261, ele já fala sobre separação de misturas, certo? Separação de misturas podem ser de dois tipos, do tipo homogênea e do tipo heterogênea, certo? Vamos começar, né, aí a falar sobre a separação de misturas heterogêneas, certo? Vamos hoje, né, conhecer um pouco sobre a filtração, decantação, navegação, ventilação e a separação heterogênea magnética, certo? Então, aqui no livro de vocês, ele faz um experimento, né? Vocês podem fazer esse experimento em casa, certo? Com seixo, com pedras, com açúcar, com água, né? Com alguns objetos, certo? Então, a filtração, aqui na página 262, ó. A filtração, né, é um método utilizado para separar misturas heterogêneas entre sólido, líquido e gás. Ela consiste na utilização de filtros, membranas ou outro material com características que deixam passar algumas substâncias e retém outras, certo? Essa técnica está presente em algumas situações do nosso cotidiano, como quando a gente vai fazer o café. Não tem lá o filtro do café, olha aqui, ó, que ele dá o exemplo. A gente coloca o filtro lá do café e a gente adiciona o café lá por dentro do filtro para filtrar o pó do café, certo? Então, qual é a função do filtro de papel na situação ao lado? Qual é a função? É justamente não passar as partículas aí, ó, o pozinho de café, as partículas grandes de café aí no líquido que nós ingerimos, né, que é o café, certo? Decantação aqui, ó, decantação. A decantação, acompanha aí no livro de vocês, página 262. É um método utilizado para a separação de misturas heterogêneas entre sólido, líquido e líquido-líquido. Por exemplo, essa técnica consiste na separação de substâncias com base na diferença de densidade delas, certo? Em uma mistura de água e solo, por exemplo, as partículas que formam o solo apresentam densidade maior do que a água. Por isso, elas se depositam no fundo do recipiente após ficarem certo tempo em repouso, certo? Então, aqui ele coloca um exemplo aqui de água com o tipo de solo. Mas qual é o princípio da decantação? Quando você coloca um sólido aqui na água, em um recipiente com água, você vai esperar esse sólido descer. Você vai esperar esse sólido descer. Ó, daqui minha água, adicionei meu solo. Tá aqui, ó, meu solo. Com o tempo ele vai descer, ó. Com o tempo ele vai descer. Ele vai se depositar aqui no fundo do meu recipiente. Essa é a decantação, certo? Levigação e ventilação, ó. Levigação e ventilação. Vamos lá. Aqui, ó, ele dá, né, ó, dois exemplos aqui na figura, acompanha o livro de vocês. Aqui na figura A é pessoa lavando arroz, né? E na figura B é pessoa soprando as cascas de amendoim, certo? E aí ele faz a seguinte indagação: como as misturas estão sendo separadas em cada uma das situações, certo? Então, vamos lá. Na situação A, né, que é a pessoa lavando o arroz,
a mistura ela está sendo separada, né, aí com o auxílio da água, certo? Quando a gente vai colocar o arroz, quando a gente vai lavar lá o arroz, a gente lava o arroz, quando a gente vai, né, a gente coloca a panela, a gente vira a panela, não sai um líquido branco? Pois é, o líquido branco é um pozinho, né, que reveste aí o arroz, cada arrozinho, cada grãozinho de arroz, certo? Então, nesse caso, a figura A seria a água. E na figura B seria o quê? Com auxílio do quê? Do vento, ó. Do sopro, do vento, certo? Então, ó, a levigação é utilizada para a separação de misturas heterogêneas entre sólidos, certo? Nela, a água passa pela mistura, separando as substâncias menos densas das mais densas, certo? Na situação A, né? Ao lavar o arroz, esse é um exemplo aí de levigação, certo? Na situação B, quando a gente sopra os amendoins, ó, né, ocorre a ventilação, né, que é um método utilizado para a separação de misturas heterogêneas entre sólidos. A diferença é que esse processo separa as partículas menos densas das mais densas, ou seja, das partículas mais leves das menos leves, certo? Ok? Vamos lá, separação magnética. Vamos lá conhecer a separação magnética. Na separação magnética, aqui, ó, aqui ele coloca um exemplo, né, de um ímã para separar a limalha de ferro e enxofre. Tem aqui um enxofre misturado com limalha de ferro. Aí ele coloca, ele aproxima assim o ímã. Ele aproxima o ímã aqui desse pozinho, desses dois pozinhos, certo? E quando vocês observam, aqui, ó, o ímã, ele tá cheio aqui de limalha de ferro, aqui, ó. Ele tá cheio de limalha de ferro, certo? Então, ó, nessa situação, né, a separação magnética é um método utilizado na separação de misturas heterogêneas entre sólidos, certo? Em que um deles tem a propriedade de ser atraído por ímãs, como ocorreu aqui com a limalha de ferro, certo? Separação de misturas homogêneas, vamos lá. Nós temos aí a evaporação e a destilação, certo? Então, na separação de misturas homogêneas, né, olha só, evaporação. Ele coloca a seguinte indagação. Primeiro ele coloca aqui, ó, ele coloca aqui uma figurinha, né? Essa figurinha é sal em tanques de evaporação em uma salina da região do Lagos, Rio de Janeiro, de 2016, essa foto, certo? Então, ó, ele coloca a seguinte indagação. Você sabe de onde é extraído o sal que você consome diariamente em suas refeições? E aí? Ah, professora, é do mar. A gente, né, o sal que a gente tem na nossa cozinha é o sal que vem do mar, certo? Então, ó, a água do mar contém sal e é dela que é obtido o sal de cozinha, certo? Nas salinas, a água do mar é encaminhada para grandes tanques que ficam ao céu aberto e em locais que recebem luz solar diretamente durante várias horas. Então, isso aqui, ó, recebe luz solar aí por várias horas, certo? A luz solar e o vento favorecem a ocorrência da evaporação da água, restando nos tanques o sal que estava dissolvido. Evaporação, você já sabe o que é evaporação, certo? A gente já viu lá no início das nossas aulas, correto? Então, o sal é então recolhido e encaminhado para o beneficiamento das indústrias, onde recebe algumas substâncias como o iodo, né? E é embalado e depois comercializado como sal de cozinha, certo? A evaporação é um método utilizado para a separação de misturas homogêneas entre sólido e
líquido, certo? Geralmente esse processo é utilizado quando se deseja separar a fase sólida da mistura, certo? Como o sal da água do mar. O sal ele está dissolvido lá na água do mar e pelo processo aí de evaporação, a separação, né? A água evapora e só o que resta o que? É o sal, certo? Vamos lá para a destilação. Destilação, página 265. Nas salinas, o sal é removido da água do mar por meio da evaporação. Se em vez do sal quiséssemos remover apenas a água, como isso poderia ser feito, certo? Então aqui embaixo ele colocou um esquema, né, de um sistema, certo? E nesse sistema aqui tem o balão de fundo redondo, é o nome desse recipiente aqui, dessa vidraria. É balão de fundo redondo, onde tem água e sal, certo? E aqui embaixo tem o bico de Bunsen, que é chamado, certo? Bico de Bunsen aqui aquecendo aqui a água com sal, certo? Em seguida, a substância aí com o menor ponto de ebulição. O que é ponto de ebulição? É quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso, certo? Evapora primeiro e passa para o condensador. Então, o ponto de ebulição da água é 100, certo? Então, o que vai acontecer? Ela vai evaporar, certo? Ela vai ebulir e essa água ela vai passar aqui, por esse caninho aqui, Passa. Esse caninho é chamado de condensador, certo? É onde o vapor de água, ele vai se resfriar aqui, Quando ele passa por aqui, o vapor de água, ele se resfria, certo? Quando ele se resfria, ele se condensa. Esse princípio eu já expliquei para vocês lá naquela aula, né, de os 3 estados físicos da matéria, certo? Então, ele se resfria, ele se condensa aí, resultando na água líquida e pura, certo? E aqui nesse outro balão de fundo chato, a água líquida é armazenada no recipiente que coletou, no balão de fundo chato, certo? Correto? Então, essa é a destilação, né? Que aqui que ele diz que é um método utilizado para a separação de misturas homogêneas entre sólido e líquido e líquido e líquido. Esse processo se baseia na diferença existente entre os pontos de ebulição das substâncias, né, que fazem parte da mistura. Essa técnica pode ser utilizada para purificar a água, certo? Então, com frente a isso, vocês vão fazer aqui, a atividade da página . Vocês vão fazer a atividade aqui, Vocês vão fazer a atividade do livro, certo? Da página 268 até a 274, certo? Vocês vão fazer essa atividade aqui, da página 268 até a 274, certo? Então, hoje nós encerramos o nosso segundo bimestre e até a próxima!